E aí, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Que bênção poder estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho do meu trabalho, tá certo? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Valesca e vou estar concluindo o conteúdo de Química com vocês nesse ano letivo, tá ok? Então, nós vamos aí para dar continuidade ao nosso setor 232, tá certo? Da nossa Química. Nós, mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre a química do carbono, né? Todos vocês já viram com o professor Kleber que a química do carbono, a química dos hidrocarbonetos, não é o quê? O carbono é um elemento fundamental na química orgânica. Por quê? Porque ele é um elemento que é tetravalente. O que é isso? O que isso significa? Que ele possui a capacidade de se ligar a 4 outros elementos. Ou seja, tetra significa dizer que ele faz 4 compartilhamentos, 4 ligações, tá certo? Então, dando continuidade a essa temática, aí no livro de vocês, tá? Por isso que eu estou até usando aí para ficar mais fácil para vocês visualizarem qual a página, qual setor, ok? Então, estamos na parte 2 dos hidrocarbonetos. Nós vamos falar um pouquinho sobre alcanos, alcenos, alcinos. Quando eu falo alcanos, que vocês já viram anteriormente, a gente vai relembrar a questão das ligações. Existem as ligações simples, duplas e triplas, tá? Costumo geralmente fazer simples, nós temos apenas um tracinho de um carbono para outro. Dupla, nós vamos ter 2 tracinhos de um carbono para outro. E a tripla, nós vamos ter 3 tracinhos, que são 3 ligações de um carbono para outro. Aí, no ponto 1, ele traz para vocês os alcenos. De acordo com essas ligações, eu falei que nós vamos ter a ligação simples, é de alcanos, em ligação dupla, certo? É de alcenos, e in é ligação tripla de alcinos. Aí no livro de vocês a gente vai ver os alcenos, que podem ser alquenos ou olefinas. Ele pode ter qualquer um desses nomes, né? Geralmente, no Enem, concursos, eles não costumam usar os alcenos, raramente. Eles gostam mais de usar os alquenos, tá certo? Mas aí a gente já sabe que alceno, alqueno e olefinas são aquelas substâncias que vão possuir uma ligação dupla, ou seja, os 2 tracinhos de um carbono para o outro, tá certo? E aí, vocês também vão verificar que ele possui uma fórmula geral. No lugar de vocês ficarem contando quantos carbonos, quantos hidrogênios tem, a gente vai utilizar para os alcenos. Você já visualizou a cadeia carbônica, viu que ele é um alceno? Você vai utilizar essa fórmula geral que tem aí, ó. CnH2n. O que significa o N? A quantidade de carbonos. Então, se, por exemplo, eu tenho uma cadeia carbônica de um alceno, ela tem uma dupla ligação, e lá ela apresenta 5 carbonos. Então, vai ficar C5H2 vezes 5, ou seja, 2 vezes 5, 10, nós vamos ter 10 hidrogênios nessa nossa estrutura, tá certo? Então, os alcenos não ramificados, tá? A gente já sabe identificar que quando eu falo em cadeias normais, eu estou falando daquelas cadeias que vão apresentar carbonos primários e ou secundários, tá certo? E quando eu falo em cadeias ramificadas, eu estou me relacionando àquelas cadeias que apresentam carbonos terciários e ou quaternários. O que significa isso? Ramificados. Ramificados terciários e quaternários, eles vão ter carbonos ligados a 3 outros carbonos diferentes ou a 4 carbonos diferentes, tá? Nesse caso aí, a gente está falando em não ramificada. Então, na minha cadeia, como vocês observam aí na letra A, eu tenho ramificação? Não. Eu tenho o primeiro carbono, ele é primário porque só está ligado a um carbono. Já o meu segundo carbono, eu não vou olhar, galera, aí para os hidrogênios. O que eu vou me deter, o que eu realmente vou olhar é a quantidade, tá certo? De ligantes que eu tenho nele. Então, no caso aí do segundo carbono, eu tenho, ó,
carbono para a direita e um carbono para a esquerda. Ou seja, ele é um carbono secundário. E esse carbono secundário, ele tem um detalhe diferente. Ele tem o quê? Uma dupla ligação, certo? Então, nessa dupla ligação aí, já indica uma classificação das cadeias carbônicas. Já está nos indicando que esse penteno, pente, porque ele tem 5 carbonos, em, porque ele tem uma dupla ligação, e O, o final dele, porque ele é um hidrocarboneto. Só tem o que aí na estrutura? Carbono e hidrogênio, tá certo? Então, nesse alceno não ramificado, para mim saber a quantidade de hidrogênios e de carbono, não preciso ficar contando, vou usar a fórmula que a gente já fez anteriormente, ó, C5H10, tá? Para a gente não ficar contando de um por um, beleza? E aí também ele traz para vocês dos alcenos, ele tem os alcenos ramificados, tá? Deixa eu falar dessa estrutura aí, essa estrutura da letra C para vocês, só relembrando, tá? A gente pode observar assim, o que é isso? Aí vão dizer uma graminha no desenho, né? Porque a minha grama, quando eu desenho, é basicamente isso aí. Mas isso para nós químicos é sim uma substância química, tá? E como é que a gente reconhece? Cada pontinha dessa, onde tem os números aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, significa dizer que tem um carbono. Eu comecei a contar da extremidade do fim. Não comecei do início, como a gente imagina, né? Por que que isso aconteceu? Porque eu tenho que começar a numerar a cadeia principal da extremidade mais próxima, nessa situação, da minha dupla ligação. Então, se eu começasse de onde tem o 7, eu ia ter, ó, 1, 2, 3, 4. No carbono 4 ia ter a dupla ligação. Quando eu começo o carbono 1, tá lá, 1, 2, 3. Então, no carbono 3, apareceu a minha dupla ligação. Então, aí, ele realmente indica para nós, tá certo? Que a extremidade correta é a segunda extremidade. E aí, ele está indicando 7 carbonos. Se ele tem 7 carbonos, ele é um alceno, eu não preciso contar quantos hidrogênios tem. O que é que eu vou fazer? 7 vezes 2, 14. Então, esse alceno aí, ele é um hepte, porque ele tem 7 carbonos na sua cadeia principal, tá certo? Ele tem no carbono 3 uma dupla ligação, por isso que aparece 3 em, e no final O, porque ele é hidrocarboneto. Só tem na sua estrutura carbonos e hidrogênios, tá? Vamos ver agora os alcenos ramificados. Então, aí primeiro ele fala da IUPAC. O que é a IUPAC? É um Instituto de Química Pura e Aplicada, tá certo? E a IUPAC, nós temos que obedecer às regras que ela nos impõe. E uma das regras diz assim: a dupla ligação obrigatoriamente precisa estar na cadeia carbônica principal, ou seja, ela nunca será ramificada. A cadeia carbônica principal é aquela que vai ter a maior quantidade de carbonos. A numeração da cadeia principal sempre deve ser feita de modo que a insaturação, ou seja, a dupla ou tripla ligação, nesse caso, nossa, a dupla ligação, recebe o menor número possível, como eu estava explicando a vocês na anterior. Ou seja, a gente vai numerar da extremidade mais próxima, nesse caso, da segunda, da dupla ligação, tá? Então, nesse meu exemplo aí, eu já sei que ela é ramificada. Por quê? Quando eu olho para o carbono 5, você vê que ele está ligado ao carbono 6, ao carbono 4 e esse carbono embaixo. Ou seja, ele é trivalente, tá certo? Ele se liga a 3, tá? Então, nessa situação aí, nós temos, sim, uma cadeia ramificada. Comecei a numerar da outra extremidade. Tá lá, ó, 1, 2. No carbono 2, me aparece a dupla ligação. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 6. Então, como é que se chamam 6 carbonos? X.
tá? A gente sempre vai começar pelo prefixo que indica a quantidade de carbonos. Então, eu tenho X, tem uma dupla ligação, então vai ser em, mas a dupla ligação está em que carbono? Aí a gente volta lá e olha, 1, 2, no segundo carbono. Então, ele vai se chamar X, tá certo? 2, isso em relação à cadeia principal, X2, em, porque ele tem a dupla ligação, só tem carbono e hidrogênio, o final é O. Perfeito. Cadeia principal nós já definimos. Mas nós temos que colocar a ramificação. E a ramificação sempre vem no início, tá? A ramificação aí é quando a gente tem apenas um carbono. Lembra como é que a gente chama? Met. E toda a ramificação, a terminação dele será il. Então, ele se chama metil. O metil está em que carbono? Só é olhar aí o que está de vermelho. No carbono 5. Então, ele vai se chamar 5-metil-X2-eno. Beleza? Quantos carbonos tem? 6. E hidrogênio? Eu vou ter que contar um por um? Não. 2 vezes 6, 12. Então, eu tenho 6 carbonos. Perdão. Nós temos 7 carbonos, né? 6 na cadeia principal, mais um embaixo. Então, eu tenho C7, 2 vezes 7, 14, 14 hidrogênios, beleza? Vamos aí para esse exemplo B, tá? O exemplo B a gente vê que é maior, né? Então, a gente vai contar a cadeia principal. Se a cadeia principal ela fosse reta, vocês não iam ter a dupla ligação. Por isso que ela teve que descer. E o que sobrou, esses 3 carbonos que sobraram, serão o quê? Serão a minha ramificação, beleza? Então, contei da extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, eu comecei lá, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, no carbono 1, eu tenho a dupla ligação. A cadeia principal tem quantos carbonos? 8. 8 carbonos, como é que se chama? Oct. Met, et, prop, but, pent, hexa, hept, oct, none e dex. São os 10 principais que nós utilizamos. Então, se eu tenho 8 carbonos na minha cadeia principal, ela vai se chamar oct. Dupla ligação no primeiro carbono, né? Então, 1 em, terminação O. Então, vai ser oct, 1 em nó. Por que o O? Porque só tem carbono e hidrogênio. Aí, agora a gente vai lá para o início, tá? Quantos carbonos sobraram? 3. Como é que se chama a ramificação com 3 carbonos? Met é 1, et 2. Prop, 3. Toda a ramificação, a terminação é o quê? Il ou ila. Então, vai ser propil. É o mais utilizado, o il, tá certo? Então, no carbono 3 está lá ele. 3 propil, oct, porque são 8. 1, porque no carbono 1 tem a dupla ligação. Eno, en, porque é a dupla ligação. E o O, porque ele é um hidrocarboneto. Tá certo, gente? Eu vou parar por aqui, porque senão fica muita informação e vocês vão acabar um pouquinho de confusão. Eu acho melhor a gente fazer, ver o conteúdo, fazer um exercício e aí a gente vai dando sequência, tá certo? A nossa próxima aula vai ser no Google Meet para a gente ir tirando as dúvidas, beleza? Fiquem com Deus, um abraço, um cheiro da tia, tá? Tchau!